poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. De volta em mais um programa Em Poucas Palavras, aqui por esta emissora e através dos podcasts que tem chegado a todo o Brasil. Obrigado para você que tem pedido aqui autorização para divulgar o programa, para veiculá-lo em emissoras pelo Brasil afora, constantemente, diariamente, a gente recebe esse pedido. Se esse fosse seu interesse, também entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, que estaremos providenciando isso sem, obviamente, nenhum custo para você, tá bom? Pastor. Eu quero saudar os nossos ouvintes, Nathan, com a paz do Senhor, e mais uma vez agradecer toda a audiência que eles têm nos dado e aproveitar para dizer a você que divulgue o nosso programa, mostre para outras pessoas, indique o link para assistir pela internet, para que essa palavra possa alcançar muitas pessoas para a glória de Deus e a alegria do seu povo. Amém. A Igreja Presbiteriana não reconhece o casamento como sacramento. Isso causa algumas dúvidas entre aqueles que querem manter a união estável apenas sem necessidade de casamento civil ou no religioso, como algumas pessoas costumam usar esse termo. Sobre isso, vamos, em poucas palavras, tentar responder um de nossos ouvintes que destaca uma posição em relação a essa questão. Pastor Augustus, um ouvinte de Teresina, Piauí, que, considerando o tema, vamos manter o seu anonimato, diz o seguinte, abre aspas, gostaria de saber a posição da IPB sobre a união estável de casais. Se, assim como nas demais igrejas, o batismo de pessoas que não se casaram no cartório é proibido, qual a base bíblica para negar o batismo aos que vivem juntos? Perdoe-me pela ignorância, diz ele, mas não vejo na Bíblia nenhuma passagem que diga que Deus só considere casado os que possuam certidão de casamento. A meu ver, basta o consentimento mútuo de ambas as partes em constituir uma família e viverem juntos como marido e esposa. E ele então termina perguntando, é isso mesmo ou eu estou equivocado? Deixando o agradecimento pelo programa que tem ajudado esclarecido a vida e a sociedade. Pois é, Nathan, essa é uma questão que tem sido levantada, né, com muita frequência da parte de muitos ouvintes, e é uma dúvida, eu sei, de muitos cristãos também. Ele pergunta a respeito da posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse assunto já foi discutido nas reuniões do Supremo Concílio da Igreja, que é o órgão maior, né, que define a prática e a doutrina da Igreja, e a decisão do Supremo Concílio é que, no caso de união estável, em que um dos membros manifesta o desejo de se batizar e fazer parte da igreja, algumas condições são colocadas. Primeiro, essa pessoa pode ser batizada se, primeiro, ela deseja casar, mas o cônjuge não quer. Então ela fica submissa àquela imposição do cônjuge. Ela gostaria de casar, mas o cônjuge não deseja. Vamos supor, o caso de uma mulher. A mulher está vivendo lá com o homem em união estável há muitos anos e ela então conheceu o Evangelho, conheceu Jesus Cristo e ela quer se batizar conforme manda a palavra de Deus. Só que na hora que se exige que ela seja casada, ela vai dizer que ela quer casar, tem desejo, mas o marido não quer. Então, nesse caso, se a união já dura há bastante tempo, há um limite, se não tenho certeza agora, creio que é 3 ou 4 anos, né, que eles já estão vivendo em união estável, há um impedimento, tá, da parte crente de realmente casar-se. Então, o conselho da igreja local pode decidir pelo batismo dessa pessoa e recepção como membro. Nesse caso aí. Nesse caso aqui, tá certo? Então, isso não significa que a Igreja Presbiteriana reconhece a união estável como sendo a mesma coisa de casamento. Sim. A Igreja Presbiteriana continua exigindo o casamento como condição para a membresia. Sim. E essa é uma única exceção e, mesmo assim, ainda a critério do conselho da igreja local, que pode dizer que não quer. Pode verificar se essa informação procede e dizer não vamos batizar, não. Vamos insistir um pouquinho mais. Então, a pergunta sobre a base bíblica para isso, o raciocínio para se chegar a isso é o seguinte: o batismo é para quem é discípulo de Cristo.
O discípulo de Cristo, por definição, é uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, como o próprio Jesus disse. Exatamente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus pregava a necessidade de arrependimento para que uma pessoa entrasse no reino de Deus. Ora, o arrependimento é o reconhecimento dos erros que nós cometemos. E o conserto desses erros, a reforma desses erros, a reparação, a restituição, o colocar correto aquilo que nós fizemos errado. Se uma pessoa que está vivendo com outra e sem estar casada, isso, na perspectiva bíblica, é chamado de fornicação, tá? Então, é um pecado. Se a pessoa reconhece que ela está errada, qual é o caminho, então, para consertar isso? É casar-se, né? É por isso que a igreja presbiteriana, e eu creio que muitas outras igrejas evangélicas, elas exigem para quem deseja batizar-se, que ela seja casada se ela vive com alguém, não é? Certo. Então é por isso, porque o casamento ali seria a expressão externa do arrependimento da fornicação. A pessoa arrependeu-se da fornicação, mas agora está consertando, ela casou, então isso seria o requerimento para que a pessoa fosse batizada. Agora, o conceito do nosso ouvinte de que casamento é simplesmente um consentimento mútuo, ele não bate com o que a Bíblia ensina e o que vemos na Bíblia. O casamento, na verdade, é uma aliança entre um homem e uma mulher, celebrada diante de Deus e perante as autoridades constituídas. O casamento em Israel era feito pelo patriarca, havia permissão da família, aquele famoso episódio em que se vai buscar a Raquel para Isaac, em que o servo de Abraão vai lá na casa da moça, leva o dote, pede a permissão da família dela, pergunta se ela deseja casar com aquele homem. Então, é feita todo o acerto, legal, um acordo legal, inclusive selado com bens, não é? Troca de bens e tudo como era feito na época, e feito publicamente, não é? E então Rebeca vem, se encontra com Isaac, e eles então passam a viver a vida de marido e mulher. Isso é apenas um exemplo, não é? Jesus esteve num casamento em Caná da Galileia, onde havia uma celebração pública, havia uma festa que durava vários dias, não é? E geralmente durava 7 dias as festas de casamento naquela época. Então, não era simplesmente que um casal resolveu assim, nós vamos viver junto. E simplesmente, isso não é casamento, isso chama-se fornicação. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao que vocês estão me perguntando, é melhor que o homem não toque em mulher. Ele estava se referindo à situação difícil lá, que algumas pessoas perguntavam se era melhor casar ou ficar solteiro. Ele diz, nessa situação é melhor ficar solteiro. Mas, por causa da impureza, tenha cada um a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Certo. Então, o casamento é colocado como sendo alternativa para você viver no fogo da paixão sexual e da impureza. A Bíblia não conhece outra alternativa a não ser essa. Sexo fora do casamento é chamado de fornicação ou prostituição quando envolve dinheiro, não é? Ou adultério quando envolve uma pessoa que é casada e que não é seu cônjuge. Então, não existe isso de você viver junto por mútuo consentimento. Não tem como encaixar em nenhuma das categorias que a Bíblia descreve de união reconhecida por Deus. Então, é fornicação mesmo. Tem que ser um compromisso público, realizado pela autoridade competente. E aqui é importante lembrar, Nathan, que igreja não casa. Exato. Quem casa é o Estado, não é? Isso. Quem casa é o Estado. A igreja simplesmente pede a bênção de Deus sobre aquele ato, né? O máximo que a igreja pode fazer, e é permitido, é uma cerimônia religiosa com efeito civil, mas tem que ser registrado no cartório. Então, está aí a resposta ao nosso querido ouvinte. Se é isso mesmo, ele está equivocado. Então, em relação ao seu pressuposto, ele está equivocado. Nesse ponto, eu creio que ele está equivocado. Mas ainda tem tempo de acertar e mudar de ideia. Ele colocou isso aqui por causa da situação dele, ou então ele está, quem sabe, usando isso aqui para dar a resposta para alguém, né? Que algumas pessoas às vezes acontece isso. Não, se for o caso do nosso querido ouvinte, eu espero que essa resposta o ajude a entender e compreender e que ele faça o que é correto, né? Faça o que é correto, transforme a união estável em casamento, como nós entendemos que é correto. É porque, às vezes, a gente vê no nosso país, especificamente, até mesmo essa união estável
Hoje em dia a lei está pedindo que as pessoas registrem isso, né? Porque a pessoa acaba ficando sem segurança nenhuma, inclusive, Claro. sem que tenha nada que possa dizer, não, eu era casado mesmo. Olha, Natsa, o objetivo, né, do casamento, você vê, sim, primeiro, a felicidade mútua, nós não podemos dizer que não é, não vou dizer que é o primeiro, mas entra no casamento, as pessoas estão em busca de felicidade, de companhia, mas também o estabelecimento de uma família, criação de filhos e proteção da prole, né? Então, por isso que é algo mais complicado e mais extenso do que simplesmente duas pessoas que resolvem viver juntas. E depois pode se separar. Pode separar, porque isso vai envolver compromissos, a vida a dois. Quando os filhos aparecem, há toda a questão de filhos, a questão de propriedade, a questão do nome da pessoa que é passado para os filhos e assim por diante. Então, não tem isso de simplesmente decisão mútua é suficiente para justificar casamento. Tá bem, então tá aí o nosso ouvinte deixando essa questão e a gente agradece a sua participação e ajudou a gente a colocar mais um tema no nosso hall de temas aqui do programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa. Não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Deus quem disse assim. E é por isso que criou um espaço para o amor dentro de você e de mim. Oh, quão bom e agradável é os irmãos vivendo em união, cura para a solidão, um lugar de comunhão, família, ideia de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Deus quem disse assim. O Seminário Presbiteriano Brasil Central, através do Sistema de Ensino à Distância, disponibiliza cursos de capacitação e treinamento de liderança para o fortalecimento de igrejas locais. São cursos muito práticos, totalmente feitos por meio da internet, com videoaulas de qualidade para atender às necessidades da liderança de sua igreja. Cursos disponíveis: formação de equipes de louvor, preparação de sermões expositivos, introdução ao aconselhamento bíblico e apresentações multimídia. Mais informações no site www.spbc.org.br/EAD. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsa Matias.